Muito bem, seja todo mundo bem-vindo, seja todo mundo bem-vinda. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Esse aqui é o Matarazzo Podcast, um movimento simples, tranquilo, um bate-papo super informal com gente de RH e as lideranças do mundo corporativo, para a gente explorar um pouquinho dos tantos desafios que a gente tem por aí. Como sempre, eu apresento o meu convidado, a minha convidada. Eu acho que são poucos homens que tiveram a presença confirmada aqui com a gente até agora. A grande maioria dos meus convidados foram meninas, né? Foram mulheres, então as minhas convidadas aqui dominando o Matarazzo Podcast. E agora, para consolidar a participação dos homens aqui dentro do ambiente de desenvolvimento de pessoas e direcionamento das estratégias corporativas das áreas de people, eu tenho um convidado aqui super, super especial. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar como a gente se conheceu, a gente vai falar um pouquinho sobre como a nossa carreira vem evoluindo ao longo do tempo e vamos aprender bastante aqui hoje com o Paulo. Paulo, seja muito, muito bem-vindo, amigo. Valeu, Billy Matarazzo. É um prazer estar aqui no Matarazzo Podcast. Eu acho que você e eu, a gente já troca, pelo que eu me recordo, aí desde 2017, 2018, e sempre tivemos muita afinidade na forma de pensar. Então é muito bacana participar aqui desse seu espaço. Que legal, obrigado, é verdade. Mais de uma vez você já disse que a gente bebeu da mesma fonte, né? Nas nossas formações aí, inicial, digamos, antes da gente sentar nas posições que a gente está aqui hoje. Daqui a pouquinho vamos falar como a gente se conheceu também, que eu acho que esse é um cortezinho bem, bem bacana aqui. Ô, Paulo, você sabe que acho que dos convidados aqui do podcast, das convidadas, você é o primeiro que me chama de Billy, porque eu O acho que pessoal te os chama nossos. como? Cara, eu acho que, olha, Matarazzo em geral, mas se for olhar para o nome, aí o pessoal erra, né? Aí vira Constantino, Conrado, Contabilidade, Cosmópolis. É. E o Billy é porque você me conheceu talvez numa atuação mais latã também, né? Com o pessoal de fora do Brasil, e aí o pessoal lá Sim, fora me chama de Billy, né? Legal. sim. Ô, Ok, Paulo, mas agora que eu é, entendi que seu público te chama de Matarazzo, te chamo de tranquilo, Matarazzo também. tranquilo. É. Não, eu costumo dizer que eu coloco o acento no nome para evitar, mas mesmo assim vira Costa Billy, tudo bem. Eu já tratei na terapia, já passei dessa fase. Mas o Matarazzo é posicionamento de marca, né? Sim, sem dúvida. Ah, bom, apesar de que se você é jovenzinho, tá me ouvindo por aí, Matarazzo, família Matarazzo, será que tem alguma referência interna aí? Será que você já ouviu por aí? Porque, Paulo, posso te confessar que com times mais jovens, falar Matarazzo não orna, sabe? Não tem uma conexão, não. Não soa um sininho na cabeça Não deles. sou, não sou. Mas tudo bem. É evolução, é evolução. Paulo, você falou 2017. Você lembra como a gente se conheceu? Billy, a gente se conheceu, pelo que eu me lembro, devia ser uns 3.000 anos atrás, na época em que as Outra vez. pessoas ainda trabalhavam presencialmente, em que a gente ia todo dia para o escritório, ninguém nunca tinha ouvido falar de Covid, ninguém nunca tinha usado uma máscara, e acho que a gente se conheceu, eu acho que não foi 2017, foi acho que 2018, no momento em que eu trabalhava numa startup, a Autoavaliar, num momento de expansão, de consolidação internacional, e você, eu acho que por ter trabalhado muito tempo no México, que era uma das nossas praças de atuação, acabou sendo uma daquelas pessoas com quem a gente conversou em determinado momento. E nesse determinado momento, eu e você, a gente bateu um papo, alguma coisa assim, e entendemos que tínhamos bebido da mesma fonte, né? Eu, apesar de hoje ser, né, enxergado aí pelo mercado como alguém típico de startup, eu acho que eu tenho um celeiro, um background muito de indústria, né, de mercados um pouco mais tradicionais, que, se não me engano, também é uma fonte na qual você bebeu. Então, já fui Embraer, já fui Ambev, né, que acho que principalmente Ambev, além de Abbott Laboratórios, que também é uma indústria, mas acho que principalmente foi na Ambev, em que eu bebi muito dessa fonte, daquilo que na época era o INDG, Instituto Nacional de Desenvolvimento Gerencial, que depois acabou se personificando muito no Falcone, que criou aí a Falcone Consultoria. E aí, quando a gente acho que começou a falar um pouco sobre Falcone, PDCA, gestão pelas diretrizes, gestão da rotina e etc., aí rolou essa conexão entre a gente. Que legal, é Mas verdade. isso faz 3.000 anos, mais ou menos, Faz, cara. né? Na época dos fenícios, é. Não, eu vou te provar que é os 3.000 anos que você está falando, porque você tinha saído de São Paulo
e se mudou para o interior, e eu saí da minha casa em São Paulo e fui lá no escritório, que era Valinhos, Vinhedo, interior de São Vinhedo, Paulo, Vinhedo. Vinhedo. E aí você tinha se deslocado fisicamente, mas você morava lá perto do escritório, todo mundo ia para lá. Eu me lembro que um dos grandes desafios que você tinha lá naquele momento era atrair mão de obra capacitada, porque tinha que morar na microrregião para poder se deslocar todo dia, né? Para o escritório, Exato. né? Hoje em dia a gente nem imagina isso, né, cara? E Matarazzo, eu acho que a gente ainda nem entendeu os impactos que essa mudança do home office, do remoto, gerou na dinâmica das empresas, na dinâmica de liderança e etc. Hoje, quando eu me deparo com pessoas, colegas de trabalho que trabalham de forma presencial, eu não consigo mais me imaginar vivendo nesse mundo. É por isso que eu brinquei aí que parece que faz 3.000 anos que a gente se conhece. Não, eu te entendo, eu te entendo. Esses dias eu estava falando com uma colega também, que estava comparando o trabalho que ela executava de liderança, mas de uma gestão já distribuída, Latam, com o trabalho de uma outra colega que fazia mais ou menos a mesma coisa, só que em outra companhia, onde estavam exigindo que ela fosse 4 dias por semana no escritório, né? E um dia, se quiser, pode ficar no home office, mas se quiser também pode vir aqui. E a menina dizia, gente, o meu time é Latam. Meu time não tá, metade não tá no Brasil. Quer dizer, eu vou para o escritório 4 dias na semana e eu vou passar 80% do meu tempo Fazendo em reunião reunião online. online. E os outros 20% num cafezinho com outras pessoas. Tudo bem, é bacana, é legal. Eu acho que é legal essa necessidade de a gente se abraçar fisicamente e talvez resolver em 5 minutos, não uma reunião de 40. Mas, cara, também não é produtividade isso, né? É outra coisa. Talvez seja, sei lá, get in touch. Mas não é produtividade. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, naquele momento, 18 mais ou menos, então, você estava atuando lá na Autoavaliar, mas a gente não conseguiu avançar, né, para fechar nenhum programa de liderança, mas depois a gente voltou a se encontrar e aí sim a gente trabalhou junto, né? Aí a sua carreira foi evoluindo também. Aí a gente trabalhou lá Na na track. Track. E lá na Track a Isso. gente fez um programa de liderança. Qual que era a diferença de uma Autoavaliar pequenininha, querendo tracionar, e a Track já grande daquele movimento? É, a Autoavaliar ela foi uma empresa muito disruptiva no seu segmento, que é um segmento muito conservador. Então, ela já era grande quando eu estava lá, ela já tinha seus formatos, etc. E não tinha uma concorrência muito direta. Enfim, eu acho que ela estava no momento mais de entender o seu próprio produto do que tirar, extrair realmente eficiência da sua equipe. Na Track, o momento era diferente, né? Era um momento em que a gente já tinha desafios talvez mais complexos de mercado, a gente começava a entender mais que o jogo da liderança é o mesmo jogo da performance. Então, eu acho que quando a gente entende que uma liderança alinhada, capaz, fluente na linguagem de liderança, ela é capaz de fazer o time produzir, trabalhar, criar muito mais do que uma liderança pouco lapidada. E acho que foi esse contexto, né, que a gente, e num contexto de crescimento muito acelerado, em que a gente entendeu que ou investíamos em liderança, ou a estrutura ia ficar meio capenga. Então aí a gente fez um programa bastante interessante, acho que foram 3 ou 4 meses, contigo, né, você conversando, tendo encontros com a nossa liderança e com a gente também de C-Level, e acho que aquilo realmente mudou a cara da liderança da Track naquele momento. Eu me lembro. Eu tenho contato até com alguns dos meninos que participaram lá do programa até hoje. É muito bacana ver essa evolução aí. E o mercado complexo, né? A companhia crescendo rápido também. Os desafios do mercado e os desafios de preparar a mão de obra, né? Qualificada ou captar a mão de obra qualificada de uma empresa de tecnologia, de conhecimento técnico profundo. É Eu diria sempre que desafiador. eu diria, Matarazzo, que em especial nas empresas de tecnologia, porque as áreas de tecnologia, no geral, são áreas muito horizontais, ou seja, não se pratica a liderança como se pratica, por exemplo, em áreas de venda. Então, as áreas de tecnologia, produto e etc., engenharia, elas não são os celeiros mais férteis de liderança. E quando essa área começa a crescer, se a empresa não investe na liderança, ela entra naquele ciclo de contrata, turnover, demite, e falta um pouco dessa liga que a liderança dá na unidade de um grupo de trabalho. Liga.
Eu gostei. Nossa, a gente já tem material aqui para a gente fazer alguns recortes e ficar publicando eles toda hora, né? Porque sua fala é muito forte, cara. Você tem uma fala que é o jogo da liderança é o mesmo jogo da performance. Então não adianta nada você querer times de alta performance com bons resultados de entrega sem investir em gente que vai dar o direcionamento estratégico, o direcionamento técnico e o apoio emocional, que muitas vezes falta em gente muito técnica, né? É. Muito legal isso. Então, E é hoje, muito, pode falar. e é muito comum isso acontecer, né, Matarazzo? A gente vê em empresas que começam a passar por algumas crises, principalmente a crise da liderança, quando os grupos começam a ficar maiores e não existe, né? Eu estou pensando aqui na vida de uma empresa que começa muito pequenininha, existe uma voz muito clara, uma direção muito clara que é do fundador ou dos donos. Depois o negócio começa a ficar um pouco mais complexo e aí que a gente sente a falta da liderança. É. E é muito bacana a gente falar, pô, tem que contratar as melhores pessoas, etc. Mas na maioria dos casos, as melhores pessoas cobram por ser melhores, e se elas não tiverem uma liderança competente liderando esse talento delas, a gente vai ter um bando de gente talentosa dentro da empresa, indo cada um para um lado, sem Bom. conseguir mudar o ponteiro, sem conseguir fazer o barco avançar. Então, sim, é importantíssimo ter gente competente, mas se você não tem uma liderança à altura que direciona esses esforços, você só está desperdiçando o talento dessa galera. Um bando de gente competente, sem direcionamento, sem unidade, né? Sem compreensão do propósito que a gente está fazendo ali, né? Eu E acredito muito nisso, né? Não preciso nem falar que eu acho que o papel da liderança ele é fundamental, né? Não só para o crescimento da empresa, mas ele é um habilitador do negócio mesmo, né? sem dúvida, eu costumo usar alguns exemplos, né? Eu não gosto de futebol, não sou fã de futebol, mas acho que o futebol ele cria exemplos muito bons e muito fáceis da gente entender. É que nem um time de futebol. Pouco adianta você ter 11 craques e não ter uma liderança forte. Você vai tomar de 7-1, apesar de você ter craques milionários em campo, né? É, é. Então, essa analogia eu acho que mostra um pouco que pouco adianta ter uma constelação de gente boa se a direção não está clara. É, é. A gente pode agregar aí nesse exemplo do 7-1 que para a liderança o contexto importa, né? Não adianta as entregas do resultado do campeonato anterior, não adianta se você trabalhou em outra empresa, em outro clube de futebol, não adianta se aqueles caras já foram os melhores do mundo. O mundo muda, né? Tudo muda. O cliente mudou, a tecnologia mudou, a sociedade vem pedindo coisas novas. Então, para a liderança, o contexto importa. Então, você hoje, atuando na posição que você está, que a gente vai chegar onde você está, os seus desafios atuais, é um Paulo diferente daquele que atuava numa startup com um movimento ali do ciclo de vida que tinha desafios específicos, depois na outra que já tinha desafios mais complexos. O Paulo que cuida de duas pessoas competentes tecnicamente é um Paulo diferente de um que cuida de 40 pessoas, porque para a liderança o contexto importa. E para a gente, o que a gente tem visto muito aqui, principalmente para a alta liderança, que é onde eu tenho caminhado, né, nesses últimos tempos, que mudam de indústria ou que mudam de segmento, demoram para fazer essa chavinha do contexto. Querem repetir os modelos de êxito em negócios anteriores. E às vezes não dá muito certo, não, amigo. Matarazzo, acho que quando você fala de contexto, eu conheço uma pessoa, né, o William, o Dom Will, da própria Autoavaliar, que ele tem a tal da teoria do funil invertido. Eu não vou entrar aqui muito em detalhe do que é a teoria do funil invertido, acho que depois a galera pode até pesquisar aí no YouTube, mas basicamente ele fala que quando a gente está na zona de conforto, a gente consegue sentir o nosso conhecimento ao redor, ou seja, aquilo que a gente conhece, a gente sabe o que a gente conhece. Conforme a gente vai crescendo na carreira e a gente sai de uma função de um analista, de um executor e vai para uma função de coordenação, por exemplo, o que muda é o contexto, não é a técnica. A técnica de recrutamento, por exemplo, estou pensando aqui, imaginando um coordenador, alguém que acabou de sair de uma posição de recrutador para coordenador de recrutamento. A técnica de recrutamento está nessa pessoa, mas não vai ser essa técnica que vai fazê-la ser uma boa coordenadora. O que vai fazê-la ser uma boa coordenadora, essa pessoa, ela conseguir entender qual que é o contexto da sua função, e aí sim, ela, através do seu conhecimento técnico, vai ajudando aquela área a performar melhor. E isso vai acontecendo conforme você vai assumindo novas atribuições, ou você vai sentando em cadeiras maiores.
a gente precisa aprender quais são os novos contextos, né? Porque É, são contextos e perspectivas muito diferentes daquela que você tinha na cadeira anterior. Você ser um coordenador responsável por uma área é muito diferente do contexto de um gerente de RH é, que é responsável por todas as áreas, que é é, muito diferente da perspectiva e do contexto de um diretor que tem que perfeito. entender como que a empresa tem que funcionar daqui 2 anos. Então, o exercício do contexto, ele é diário, é fundamental, né? É. Ele é fundamental. E quando a gente entra para o programa de liderança de média para cima, antes da gente começar a falar das técnicas, por exemplo, dessa visão de futuro, de olhar para fora, de ver tendências, a gente precisa falar do entendimento do papel. Porque, em geral, para ganhar uma posição de gerência, né? Porque de coordenação, o que vai acontecer? Ó, ou supervisão. A competência técnica fez esse cara sentar ali, normalmente, né? Ele era muito bom recrutador, contratava gente aderente à cultura da companhia, fazia rápido e bem feito, abriu a oportunidade, a gente falou, cara, tem competência técnica e tem aderência à cultura corporativa, vamos colocar esse cara lá. Em geral, o que acontece é que a gente tem aquele desafio do técnico ser líder pela primeira vez, né? Fazendo a analogia do futebol, né? O jogador que se aposenta e vai sentar no banco, às vezes quer entrar para bater o pênalti, né? Perfeito. Quando a gente vai para média e alta liderança, não é só a competência técnica. A gestão de pessoas ou de relacionamentos, talvez um pouco de política corporativa, também vai ser importante. Mas o grande desafio é que muito gerente novo acredita que trabalhar mais e mais rápido vai garantir o sucesso nessa nova função. E não é, porque agora ele faz gestão de microsistemas ou subsistemas que ele não tem a mínima ideia de como funciona. E aí, sabe o que acontece? Às vezes a pessoa baixa para descobrir qual é o sistema, para descobrir qual é o processo, quer descer um pipeline, um nível de liderança, para atuar numa coordenação. E é aí que a gente chama isso de entupimento do pipeline. Então, eu tenho visto, e é engraçado isso, que eu preciso de uma aula zero quando eu falo com o gerente, porque o papel da liderança não é só repetir o que ele fazia na coordenação mais e mais rápido. Porque esse olhar para fora começa a ser desenvolvido nesse momento de gestão, de gerência, não no momento de coordenação, que era o momento ainda de talvez planejar, organizar, dirigir e controlar, né? Bebendo na fonte básica da administração. Faz sentido? É, é, é muito comum isso, né? A pessoa é promovida para um novo cargo, especial um cargo de liderança, e ela começa a trabalhar 12, 14 horas por dia, achando que é a volumetria de trabalho que garante a execução da tarefa, etc. E ela entra numa espiral insustentável, porque se para você crescer, você tem que trabalhar mais, para você chegar a ser diretor, o que quer? Virar 24 horas por dia. É. E eu costumo dizer às pessoas também que se principalmente a gestão, né? Uma gerência, que eu acho que tem uma diferença entre a coordenação, que é uma gestão tipicamente operacional, de uma, sim, com um pouco de que tático, etc., mas de uma gerência ou de uma gerência sênior que ela tem uma abrangência maior. E eu costumo dizer que se uma gerência precisa do gerente para funcionar, alguma coisa de errado não está certo, porque o gerente devia ser capaz de fazer com que as sub-áreas, os subsistemas, as pessoas, os squads, os times performassem tal Rodasse qual ali, né? precisa acontecer. É. Quando a gente começa a falar dessa carreira de gestão, né, Matarazzo, principalmente quando a gente pega os extremos, o que que é uma primeira gestão, uma supervisão, um coordenador, e compara com um diretor, um VP, etc., é óbvio que quanto mais para um lado você tá, quanto mais coordenador, mais operação você tem e talvez um pouco menos estratégia, e conforme você vai crescendo, isso vai se invertendo. Então, um gerente, não posso dizer que um gerente não tem um trabalho de operação, um outro ali, Claro. mas, cara, se ele está 100% na operação, tá errado, ele está atuando É. como É. coordenador. E se ele está 100% na estratégia, sem colocar a mão no dia a dia, ele também está tentando, ou está quase ocupando a cadeira de um diretor que pouco deveria operacionalizar e muito mais deveria pensar, observar, etc. É. E uma brincadeira que eu costumo fazer é que quanto mais alto na hierarquia você está, menos você tem que fazer frases com ponto final e mais interrogações você tem que Uhum. fazer. Boa. Eu acho que isso fala um pouco, né, quando a gente fala mais, quando a gente pergunta mais do que afirma, a gente implicitamente também está confiando que o nosso time vai conseguir trazer a resposta, porque não sou eu que estou dando a resposta, não sou eu que estou ali ditando uma regra de como
tem que acontecer. Eu estou empoderando o time, os gerentes principalmente, para que eles encontrem as suas soluções. Então, uma boa provocação que eu faço para quem está querendo se entender aí na escadinha da liderança é: de todas as frases que você fala, quantas são perguntas e Boa. quantas são afirmativas? Quanto mais afirmativa você faz, mais para o lado da operação você está. Quanto mais perguntas você faz, mais para o lado da estratégia você está. Que legal. Eu gosto muito dessa reflexão. Perguntas abrem portas, né? E perguntas fazem a pessoa pensar também, né? Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu fui promovido pela primeira vez e virei analista, né? E aí eu entregava um relatório e continuei entregando o mesmo relatório que eu entregava, né? E aí o meu gerente chegou e falou: Olha, mas deixa eu te perguntar, o que você achou desse número? E por que isso? E por que aquilo? Eu falei: Cara, que cara folgado, né? Além de eu fazer o relatório, o cara ainda quer que eu faça o quê? Um O relatório do trabalho relatório? dele é. O trabalho dele, né? Aí eu fiz isso umas 2 semanas. Aí teve um dia que ele chegou e falou assim: Cara, vamos tomar um café? Qual que é a sua posição nova mesmo? Que você acabou de ser promovido? Eu falei: Analista. Ele falou: Então, analista é aquele que analisa, cara. Analisa. Se você sentou numa posição de analista, o seu papel agora não é mais colocar um número. O número você lê, cara. Eu quero que você interprete, eu quero que você analise, eu quero que você traga contexto. Cara, eu demorei uns 6 meses para entender o que estava acontecendo ali, né? Eu conto muito essa história, porque eu conto no livro também, né, Paulo? Eu conto no livro um pouco também esses movimentos das transições. E eu estou falando do analista, mas depois, a primeira vez que eu sentei numa posição de liderança, cara, eu trabalhei 20 horas por dia, Paulo. Trabalhei 20 horas por dia. E depois, quando eu virei líder fora do Brasil, eu acho que eu trabalhei às 24 mesmo, exagerando, claro, porque eu não tinha mais nada a fazer, literalmente. Literalmente, não tinha amigos, não tinha família, não tinha nem casa direito. Até que, meu, a plaquinha da bateria cola, como dizia uma amiga minha, né? Que você bem conhece, a minha mentora Cíntia Martins. A plaquinha da bateria começou a colar. E aí foi que eu fui atrás de, peraí, deixa eu ver o que eu estou fazendo aqui. Então, eu sou coordenador agora. E aí aquela passagem do, nossa, eu analisava, e agora o que eu tenho que fazer? Aí fui atrás de leitura, fui atrás de formação, fui atrás de um mentor. Meu líder na época morava no Brasil e eu fora do Brasil, então é uma época para quem está ouvindo, a gente Que não vai não era entender isso, mas comum. não tinha WhatsApp, não tinha Meets, não tinha Zoom. Eu tinha que comprar um cartão do Skype for Business e ligar no telefone fixo de uma cidade, sei lá da onde. Não era comum, então o direcionamento era menor. Quanta coisa boa na sua fala, Paulo. Quanta coisa boa. Mas peraí, ó, Bacana. deixa eu perguntar uma coisa. Você trouxe muito o ponto de vista também de alguém já sentado numa cadeira estratégica, que é a sua posição hoje. Então me conta onde você está hoje, o que você está fazendo aí hoje e qual é o seu desafio? Bacana. Matarazzo, hoje eu posso falar que o meu desafio é me aposentar. Não porque eu queira parar de trabalhar, mas porque eu acho que eu estou vivendo um ciclo na empresa que eu estou, a gente já fala um pouco disso, em que eu me vejo passando um bom tempo e que eu me vejo, quando sair, deixar uma sucessão muito, muito estruturada. Hoje, atualmente, eu estou como diretor de People da Cortex, a Cortex, que acho que é uma das principais startups do Brasil, que acabou de adquirir a GeoFusion, que é eu também estou sentando na cadeira de diretor da GeoFusion. A integração vai acontecer principalmente a partir do ano que vem, então as empresas ainda têm ambientes muito, muito distintos. E quando eu digo que minha função é me aposentar nessas condições, né, tendo entregue o ciclo bem, bem completo, implicitamente estou falando que o meu papel é desenvolver gente, que é um papel que eu só fui entender o peso da diretoria de RH quando eu cheguei nela e eu entendi que, putz, eu já sabia fazer RH desde a época que eu era gerente, mas eu acho que muda tanto o contexto quando você começa a ver que o seu trabalho não é mais dar direção ou direcionamento para uma área, mas sim para uma empresa. As coisas mudam muito de proporção. Então, é óbvio que, como gerente, eu sabia que meu papel era desenvolver pessoas, cuidar de pessoas e fazer com que tivéssemos times extremamente eficientes. Mas eu acho que isso ganha uma outra conotação quando eu começo a me perceber não mais como um diretor de RH, mas como um diretor de empresa, que atua pela perspectiva de RH, mas que tem um compromisso maior do que só com RH. E aí, eu acho que esse desafio do desenvolvimento, ele também dá contorno e coloração
para tudo aquilo que a gente sempre falou de RH. Então, hoje, cada dia mais, eu vejo a área de recrutamento e seleção, por exemplo, como a gente sempre fala, o recrutamento e seleção é o filtro, etc. Não é só o filtro, né, que vai tirar Cara, aquilo ali é a sua fonte. Se você tiver uma fonte que está meio poluída, dali 1 ano, 2 anos, você vai se deparar com um problema muito grande, cultural, etc. Então, acho que o meu mandato é esse, né? É conseguir ajudar a Cortex Geofusion na sua unificação e levar essa empresa nos próximos 5 a 7 anos para patamares de gestão de pessoas que realmente transformam esse negócio em algo autossustentável, né? Que a gente consiga ter um pipeline de pessoas que se formam dentro de uma cultura que é retroalimentada o tempo todo e que se sustente um negócio em um crescimento sempre exponencial. E eu estou anotando algumas. Eu no mute. Eu estou anotando algumas coisas para eu não esquecer, porque daí eu vou colocando também alguns links aqui embaixo, fazendo referência aí ao pessoal também, né? É novidade para mim, assim, ouvir que você já está pensando lá na frente, Paulo. Eu achava que você estava com desafios é, muito mais, assim, prementes. Eu não acho que você não tenha, mas essa visão de longo prazo é muito interessante, cara, porque, em geral, a gente está sempre apagando incêndio, né? E aí, quando chega no longo prazo, porque o futuro vai chegar, eu estou olhando só a semana, o mês, o quarter daquele ano que eu estou inserido e acabo perdendo essa perspectiva, né? E esse é um exercício também, né, Matarazzo? Porque é, é, é óbvio que quando eu falo do futuro, dos próximos 5, 7 anos, eu estou olhando por uma janela de perspectiva muito longe do dia a dia. É, mas o que é ser diretor, né? Você ajudar a construir algo de longo prazo. E a construção é feita no dia a dia. Então, eu só vou ter essa cultura, né, de One Great Team, como a gente fala, né, unificada, forte, pungente, se eu começar agora a ter ações pontuais que costurem esse conceito para o futuro. E olhar para o futuro também é função de liderança. Talvez quem esteja começando, né, um coordenador ou um gerente, ele tenha que olhar para o futuro de uma perspectiva talvez trimestral, semestral, anual, mas você só cresce no seu impacto na empresa quando você começa a agir agora, tendo como referência o futuro. Senão você não está dando direção, senão você está ali, né, na gestão do dia a dia, na coordenação, na gerência, mas a direção ela tem que ter um norte para o futuro. Olhando para as E aí a gente estrelas. ele tem que olhar para ele tem que ser um navegador dessa história. O diretor tem que ter um quê de saber onde eu estou, para onde eu vou e qual é o caminho que a gente tem que fazer. Eu falo muito da perspectiva de diretor, porque, óbvio, é a cadeira em que eu estou sentando hoje, mas isso vale para todos os níveis de gestão e principalmente para os primeiros, que a gente acha, né? Quando a gente começa, a gente acha que fazer a gestão é fazer muito bem aquela tarefa que a gente fazia como analista, mas o coordenador, o supervisor, agora ele é alguém que, através de um grupo de trabalho, ele tem que atingir determinados resultados. Então, ele tem que planejar o futuro, ele tem que saber responder, por exemplo, onde minha área vai estar daqui a 1 ano. 2023 começou agora. Pergunto aí para o pessoal que está assistindo de recrutamento e seleção, de treinamento, de departamento pessoal e etc. Para onde vocês vão levar as áreas de vocês no final desse ano? Então, o trabalho do líder, ele tem, como a gente estava falando no começo, né? Quando a gente fala de contexto, contexto é um bando de coisa acontecendo ao longo do tempo. Então, o líder ele tem que colocar a perspectiva de tempo na sua gestão. Quais os resultados que eu quero atingir daqui 12 meses? O que eu quero que aconteça com as pessoas daqui 12 meses? Quais os resultados eu quero deixar de ter daqui 12 meses? Então, essa planificação é parte do papel do líder. Óbvio, quanto mais alto você está numa hierarquia da companhia, mais longe você vai precisar enxergar. O meu tico e teco aqui já vai conectando com várias coisas. E estou aprendendo também aqui com você, Paulão. Que eu fiquei pensando agora. Você está conseguindo, o board da companhia, o conselho, você sentado com seus pares,
Até onde vocês conseguem olhar, pensando no mundo VUCA, BANI, qualquer nomezinho popular que a gente queira dar hoje, vocês não vão olhar para 23, uma vez que vocês estão sentados numa posição de direção somente. Até onde vocês conseguem olhar? Porque há 15 anos atrás eu fazia planejamento estratégico de 10 anos, né? Sim. Até onde vocês estão conseguindo ver? Olha, a gente acha que atua, eu pelo menos, eu não vou falar especificamente da Cortex, tá? Eu vou falar, acho que desse universo mais de nova economia. A gente consegue enxergar talvez 2 anos na frente. Então, eu sei, por exemplo, quais os resultados que a gente tem que entregar em 23 para ter o 24 que nós planejamos. Em 2018, eu sabia o que eu tinha que fazer em 2018 para conseguir fazer as coisas que eu queria em 2019. Dali para frente, e aí, né, como é nesse nosso universo, as coisas mudam tanto de 2019 para 2020, tudo mudou. A gente deixou de enxergar. Puxa, eu lembro, né, 2020 a gente parou de olhar para ano, para semestre, a gente passava a olhar mês que vem. Daqui 3 meses, nem pensa que a gente nem sabe o que vai acontecer daqui 3 meses. Hoje em dia, eu acho que o mercado está muito mais, pelo menos dentro desse mercado que eu trabalho, de startups, né, empresas investidas, etc. Eu acho que é comum a gente estar sempre olhando para o ano corrente e o ano seguinte. E apesar de eu falar muito do quanto a gente olha para o futuro, e a gente olha para o presente também. Então, eu acho que o papel da diretoria ou do líder é garantir, aí não é só diretoria, acho que é todo mundo, é Tá? garantir que aquilo que havia sido planejado está sendo executado. E se não for, como contornar para que se execute. Então, também tem, acho que, um papel muito forte da liderança em combinar o que tem que ser combinado, seja um combinado bianual, anual, semestral e etc., Gosto. mas garantir a disciplina de execução daquilo. É. Nossa, eu gosto muito disso. Primeiro, combinar, né? Porque esses dias eu estava falando com um grande cliente e eu falei assim, cara, mas vocês não definiram nem metas, né? Vocês não combinaram papéis e responsabilidades, não tem um número, ou que seja abstrato, que não seja um número, mas tem que ter uma linha de chegada. Como que você vai chegar para o seu time agora e falar que você está decepcionado, que eles não entregaram o que você esperava, se você não monitorou ao longo do caminho os checkpoints, e nem tampouco estava claro onde ia chegar? E estou falando de empresa grande, cara. Então, esse movimento de eles são diretores, eles sabem onde eles querem chegar, não é verdade. Tem que ter unicidade também no propósito da companhia, né? Ou no objetivo único, porque senão cada grande diretor, high potential, vai levar para o norte diferente, para uma estrela diferente, como você bem Perfeito. disse. E quando a gente fala também do papel do líder no dia a dia, né? É, de novo, a gente está falando aqui do líder, o cara que constrói o futuro, que planeja a rota, etc. Mas a gente chega lá através das pessoas. E é também papel do líder direcionar as pessoas para que aquele planejamento, aquele combinado, seja ele de 10 anos, de 2 ou de 1, seja alcançado. É, E aí tem aquele papel humano mesmo, do one-on-one, do feedback, do vem cá, vamos tomar um café, porque eu preciso te falar que você não está indo bem na direção que a gente quer. Então, o líder, qualquer que seja ele, sim, ele tem que ter um olhar no é, futuro, mas ele tem que garantir que o dia a dia esteja atrelado a essa bússola que é isso ele, que aí. ele enxerga. E acho que a gente pode fazer referência aqui a uma leitura, uma bibliografia aqui do próprio Rancharan, né? A gente fala muito do pipeline de liderança, que é a minha bibliografia básica, eu acho que abriu meus olhos aqui quando eu li pela primeira vez o pipeline de liderança. Quem trouxe para o Brasil o pipeline foi uma consultoria chamada Lab SSJ naquele momento, depois evoluiu para Ferolab, depois mudou de nome, foi vendida de novo, onde eu fiz a minha escola, né? Onde eu aprendi a dar aula corporativa mesmo. E o pipeline ele fala muito desses desafios das transições que a gente falava, né? Sobre ganhar uma posição de liderança pela competência técnica e os desafios que vem trazer depois da promoção. Mas ele tem um outro livro chamado Execução. Cara, teve um ano da minha vida que eu estava cansado de ler esse livro, porque eu acho que eu dei umas 80 aulas, não é exagero. Acho que eu dei umas 80 aulas de execução. É, e para mim é muito revelador esse conceito, porque ele diz que o papel do líder é a execução. Aí você fala assim, mas como assim execução? Eu acabei de ser promovido, eu não tenho que executar mais. Não, moço, vem. A execução, ela tem um tripé. O tripé é pessoas, conectada com operações ou processos, conectada a uma estratégia maior corporativa. Então, a execução é conectar esses três pilares, estratégia, operações e pessoas,
e fazer rodar. Então, por exemplo, na minha mentoria, as meninas outro dia perguntaram assim, mas eu tenho mesmo que fazer reunião semanal? Tem. Mas eu preciso fazer reunião semanal? Eu estou ocupado. Ocupada com o quê? Ah, é que eu tenho que entregar uma planilha toda sexta. Cara, você é coordenadora, você é gerente de uma área. É obrigação da gestão, da liderança, estar próximo do time para conectar com as estratégias corporativas e traduzir o que vem lá de cima. Então, o livro de execução, eu vou colocar o link aqui embaixo. Acho que faz sentido para quem está pensando aí em que colocar um número lá na frente e deixar acontecer não vai resultar em nada. Nosso papel é garantir a execução. Gostei, Paulo. É isso, é isso. Que legal. Deixa eu trazer uma perspectiva aqui, ó. Que nem tudo são flores, né? Como é que você está vendo esse mercado, cara, de startups, de empresas de tecnologia, das investidas, das que estão buscando aí um primeiro movimento de investimento? A gente tem ouvido falar muito de. Eu não gosto muito desse termo, mas a gente tem ouvido falar muito dos layoffs, da diminuição do número de pessoas que trabalham nas companhias. E aí eu queria que você olhasse tanto assim de dentro, quem vivencia isso, mas também olhando a perspectiva do mercado. Por que isso tem que acontecer para a gente sobreviver? Boa. Matarazzo, acho que essa nova economia, as startups, etc., elas nunca viram tanto dinheiro quanto nesses últimos 15, 20 anos, talvez, né? Se a gente for pegar desde o começo dos anos 2000 ali, quando começa a ouvir falar de startups para agora, ano após ano as startups receberam milhões e milhões, depois bilhões em investimentos. Isso eu não estou falando só na economia brasileira, eu acho que isso é numa economia mundial. Esse fenômeno das startups, das soluções SaaS, da internet, ele é um fenômeno que tem 20 anos, né? E acho que nesses 20 anos a humanidade explorou esse universo de uma maneira muito reckless, né? Em português é muito desmedida, vamos dizer assim. Quando o mercado percebeu que existe um tipo de empresa que, quando se coloca dinheiro, o negócio cresce muito rápido, que são os negócios digitais, houve uma corrida para investimento nessas empresas, e nenhuma escassez de crédito, nenhuma escassez de dinheiro, empresas recebendo aportes bilionários, né? E aí começa aquele negócio em que a startup tem que ter uma piscina de bolinha, não falta dinheiro na startup, frases como dinheiro infinito é comum era comum a gente ouvir nesse tipo de universo. E quando não se tem escassez de dinheiro, a gente faz muita bobagem. Dinheiro na mão é vendaval. E eu acho que a gente viveu uns bons 15 anos em que o dinheiro ele servia quase que exclusivamente para fazer empresas crescerem, mas não necessariamente se tornarem lucrativas. Um exemplo clássico que acho que todo mundo conhece é o Uber, que é uma empresa que vale bilhões e bilhões e nunca deu R$ 1 de lucro, US$ 1 de lucro, né? Mas ela cresce, ela é investida cada vez mais, muito por esse racional de que vamos colocar dinheiro para fazer o negócio crescer, que uma hora isso vira dinheiro. Só que essa hora nunca chegou, né? No geral, as empresas cada vez mais tinham um cash burn maior, crescimentos maiores, mas nenhuma expectativa de um break-even ou de uma solução rentável. E aí a gente entra nesses últimos 2 ou 3 anos, né, entre pandemia, guerra na Ucrânia, e guerra na Ucrânia, apesar de ser algo muito distante da gente, é algo que mexe com os mercados internacionais e mexe também com balanças e com equilíbrios econômicos mundo afora. E esse universo de startup, ele é um universo muito muito sensível aos ventos internacionais. Quem investe em startup geralmente são fundos internacionais. E eu acho que quando soma as duas coisas, né, um volume incrível de dinheiro sendo depositado no mercado por conta da pandemia, agora uma alta do juro, uma alta da inflação, crise dos alimentos, etc., o mercado começa a ir para uma direção que não quer só crescimento, porque o dinheiro não está mais tão abundante quanto estava tempos atrás. Então, não é dizer que está faltando dinheiro no mercado, que empresas deixarão de ser investidas, que empresas deixarão de ter o aporte, mas aquilo que passa a ter mais valor no mercado agora não é tanto a tua taxa de crescimento, mas é esse crescimento atrelado a uma sustentabilidade, um break-even, uma rentabilidade. Então, não acho que é uma real crise, no sentido de que esse mercado deixará de crescer. Eu acho que é um ajuste, eu acho que é um momento em que as empresas vão se adequando para um cenário que é um pouco mais realista, né? De que, porra, empresas têm que dar lucro, que nunca foi muito a realidade dessas empresas de startups. Então, eu acho que, de novo, não é
eu acho que uma crise no setor, não acho que empresas de tecnologia vão avançar menos, não acho que vão deixar de contratar. Eu acho que os layoffs e esses desligamentos são muito mais um ajuste para uma nova realidade em que o foco financeiro e a performance financeira é mais importante do que era 5 anos atrás. Mais uma aula, Paulo, mais uma aula de como esse mercado navega, né? Nessas águas profundas e às vezes os ventos mudam de direção, né? Entendi. Então não é uma crise do dinheiro, mas é uma crise de mais qualidade para obter o retorno desse dinheiro que já não é É, mais tão infinito assim. eu diria que dinheiro tem. Não é dizer que o mundo de um dia para outro perdeu dinheiro nesse sentido, mas eu acho que o dinheiro está muito mais seletivo aonde ele vai, né, fazer sua casinha. É, Então, aquelas empresas que só crescem, mas que precisam queimar dinheiro para crescer, vão enfrentar um problema significativo. é. E aqui, para tentar ajudar quem está ouvindo, talvez não esteja familiarizado com os conceitos, você usou dois termos em inglês. Um talvez um pouco mais comum do mundo corporativo, que é o break-even, né? Que é o nosso ponto de equilíbrio lá, a partir do momento que a gente consegue receita suficiente para bancar as nossas despesas e custos e tudo mais. Mas você trouxe um bem específico de startup ou de empresas que talvez não tenham esse retorno logo no começo da É trajetória o dela, que cash é o cash burn. burn. Conta para mim, o que é esse cash burn aí? Explica para quem não conhece esse termo. É muito legal. Eu acho que o cash burn, quando a gente entende o conceito de cash burn, a gente entende o conceito de uma startup. O cash burn é o dinheiro que a gente usa para colocar uma ideia de pé. Vamos dizer, você que está aí assistindo o Matarazzo Podcast, você tem uma ideia muito legal, mas para essa ideia funcionar, você tem que contratar 4, 5 programadores e uma pessoa de vendas por 6 meses. Talvez você não tenha esse dinheiro. Então, aí você vai num fundo de investimento, num banco, num investidor anjo, em qualquer fonte de investimento, e fala: olha, quer investir aqui no nosso negócio? E a pessoa investe lá 5, 1, 2, 5, 10 milhões, enfim. Você contrata as pessoas e começa a desenvolver o produto. Só que nesse período você não está ganhando nada, porque o produto não está pronto, você não está vendendo, você está queimando o dinheiro que te emprestaram. Isso é o cash burn, né? Então, as startups, elas crescem e elas vão fazendo os seus números, apesar de não darem lucro, pelo contrário, apesar de darem prejuízo. E esse prejuízo, quando ele é conhecido e ele é investido, ele é financiado, chama-se cash burn, né? Porque não é um prejuízo. A gente sabia que a gente teria que gastar 5 milhões para conseguir colocar de pé um negócio que vale 10. Então, cash burn, eu acho que tem um pouco disso. Que legal, que legal. É uma boa explicação. E sem aqueles termos didáticos, né, de tradução literal também, que às vezes não ajudam. Obrigado, Paulo. Obrigado. E me conta uma coisa. Hoje, como é que está o seu time aí? Porque você tem vários subsistemas, né? Embaixo de uma Sim. direção de people, né? Você tem você entende já que os RHs das startups são um pouquinho mais próximos da estratégia, ou já são estratégicos, comparados com o mercado tradicional? Quais subsistemas você deixa fora da companhia? Ah, eu acho que, no geral, e aí, de novo, eu não vou nem falar tanto só da Tá, tá, Cortex em tudo específico, bem. mas eu tô com 23 anos de carreira, e eu acho que nesses 23 anos de carreira eu vi o RH ganhar um protagonismo ah, surpreendente para quem começou lá atrás como eu, principalmente na indústria, principalmente em filiais, né? Em Uhum. que o RH é um representante desse tamaninho de um todo. Ah, Quando a gente olha para o universo de nova economia, de startups, de empresas que não têm uma máquina para funcionar, que não tem uma bebida para invasar, que não tem um carro para vender, vende-se conceitos, vende serviço ou tecnologia. O que faz a diferença, e acho que isso não tem a menor dúvida, é a qualidade das pessoas que você tem no time e a qualidade dos times que essas pessoas formam. Então, o ambiente de startups, ele é um ambiente em que, pelo valor do negócio ele ser criado por pessoas, a, a dinâmica, a perspectiva de gestão de pessoas, acho que ela é um pouco mais aflorada do que nos mercados tradicionais. E é muito comum startups sérias, né, aquelas que começam com empreendedores que vão estudar o negócio, que vão entender como é que cresce uma empresa desse tipo,
que o RH seja uma cadeira muito valorizada. Não é incomum que a primeira pessoa que seja contratada no RH de uma startup que começa a crescer seja a cadeira de diretor, né? Muito mais do que contratando ali as pessoas de operação, contrata-se um diretor, uma diretora que vai ter ajuda ali de finanças, vai ter ajuda de algumas coisas, mas que mais do que alinhar processos, vai começar a alinhar conceitos, tá? Você tem algum subsistema que você deixa fora, por exemplo, você terceiriza uma folha de pagamento, um DP, o que para você poder focar no core mesmo de pessoas, né? O que está hoje na sua mão e o que você acha que não é tão estratégico e pode ser operacionalizado fora? Tá. De novo, eu não vou. Eu acho que a Cortex tem uma configuração hoje que ela está um pouco diferente do que é normal, porque tem duas empresas e o Aham. RH, em algumas medidas, o departamento pessoal já foi integrado. Mas o que eu vejo no geral, Matarazzo, é as pessoas confundindo algumas coisas, né? O papel do líder com a quantidade de pessoas que tem abaixo de si. E nessas, o RH faz sempre muita vontade de que o departamento pessoal esteja debaixo do RH. Eu compreendo, é normal, já trabalhei em todos os modelos possíveis, mas esse não é o principal papel do RH. Se a área de finanças for capaz de tocar um departamento pessoal, ótimo. Eu acho que hoje o que mais. Eu acho que as áreas mais impactantes que todo mundo enxerga como aquela que realmente muda o ponteiro da empresa pela perspectiva de gente é o papel das business partners, é o papel da consultoria interna, é, que não é um papel muito claro, né? E aí eu enxergo, preciso fazer uma aspa aqui, né? A gente costuma achar que BP é uma consultora, uma coordenadora. Eu costumo dizer que um business partner ele é o representante do RH nas áreas e o representante das áreas de negócio no RH. Então, além de conhecer de RH, tem que conhecer de empresa, tem que conhecer de negócio. É uma função muito similar à de um diretor, talvez com um escopo um pouco mais fechado, mas que exige também o mesmo nível de conceito, de raciocínio, e de visão de futuro. Então, quando unifico isso com qual que é o papel do RH, a estratégia do RH, eu já cheguei a falar em algum momento, uma das minhas frases mais polêmicas, que A ver. o objetivo do RH é não existir mais. E não é não existir porque não faz sentido os conceitos de RH, mas o RH vai ter atingido sua mais nobre função quando os próprios líderes conseguirem entender Ok. como um RH pensa. Se isso acontecer, se o líder entender de liderança tanto quanto o RH e não precisar mais do RH, se o líder souber como contratar sem precisar de um conselho ali, de um BP, se o líder souber como tratar decisões difíceis, muito possivelmente ele não precisa de um BP e aí o RH perde sua função. Mas eu não sei se felizmente ou infelizmente, liderança, pessoas, é um tema que poucas pessoas conhecem, dominam, e, portanto, o RH nunca vai deixar de existir. Mas acho que o papel mais nobre do RH hoje, né, e é engraçado eu falar isso, porque vindo de Ambev, Grupo GP, etc., o resultado para mim sempre foi algo muito importante, mas eu acho que hoje o papel do RH mais nobre é conseguir entender de negócio, porque de gente a gente conhece. E aí, quando a gente conhece de gente e de negócio, a gente é capaz de mudar o ponteiro de uma empresa. Você está inspirado hoje, dá para colocar umas frases de efeito e colocar num quadro desse aí, que igual esse que você tem atrás de você aí, que está muito, muito bonitinho, por sinal, viu? Rapaz, quanta coisa, Paulo. Caraca. E o desenvolvimento de liderança, cara? Como é que o RH ajuda, ou quais são os desafios? Quando você pensa que você tem que desenvolver o líder de primeira gestão, que era o cara técnico e a menina técnica até ontem, mas também desenvolver líderes de média liderança com esse escopo de visão mais ampla de negócio, não só mais da área técnica, né? Como que você lida com isso, desenvolvimento e os desafios de desenvolver líder lá dentro? Matarazzo, acho que a primeira dificuldade é a gente conseguir ampliar o conceito de liderança. Não é incomum que empresas que cresçam muito rápido, o conceito de liderança ele fica meio misturado com o conceito de tempo de casa,
com o conceito de senioridade, com o conceito de quem chegou primeiro. Então, ter na alta liderança, realmente em quem dirige a empresa, qual que é o papel do líder e o que ele tem que esperar dos seus líderes, né? Aqui eu estou falando principalmente dos founders, etc. Esse acho que é a maior conquista. Quando o founder entende o que um excelente líder é capaz de fazer com um time e o que um líder meia boca faz com esse mesmo time, ele vira a atenção para a formação de liderança. E esse é um desafio, né? Porque quando não se tem um conceito de alguma coisa, você talvez não dá a importância que outras pessoas deem sobre isso. Então, esse acho que é o primeiro desafio. O segundo desafio, Matarazzo, eu acho que é encontrar ajuda, né? Quando a gente pensa num curso externo, numa consultoria, num programa, e eu acredito muito que para tirar uma empresa do status quo, para começar a rolar essa bola, a ajuda externa, ela é, se não essencial, extremamente importante, é encontrar uma consultoria, um consultor, um programa que fale com a sua cultura, que tenha a ciência do que é o seu universo. Trabalhar numa startup é radicalmente diferente a dinâmica de uma startup é radicalmente diferente de uma dinâmica de uma indústria de alimentos, por exemplo, da indústria aeronáutica. Então, acho que esse é o segundo desafio. E o terceiro desafio, sempre muito comum, é convencer o CFO de que aquele investimento faz sentido, porque investir em liderança, um bom investimento em liderança não é barato, né? E ele é um investimento no futuro. Pouco, eu vou usar a palavra palpável, mas não é isso, porque o resultado é muito palpável, mas que parte muito de uma crença de que a liderança faz a diferença, e quem não tem essa crença talvez não pague aquilo que quem tem a crença acredita que vale. Então, eu diria que quem está afim de se meter aí num programa bacana e mudar o rumo de uma empresa, primeiro, convença e mostre, mais do que convencer, porque convencer parece que é exaurir os argumentos, mas mostre para mais alta liderança o poder que uma área bem gerida tem. Encontre alguém bacana para, né, te acompanhar nesses passos e faça aí um exercício orçamentário, porque às vezes a gente gasta em coisas tão supérfluas, né, quando a gente vê o impacto que o investimento em liderança tem numa empresa. Pô, vamos embora. É isso, eu vou repetir esse trecho em looping lá na página da consultoria. Porque é isso, cara. É aquela velha piada, não é? O que acontece se a gente investir e eles forem embora, né? E se não investir e ficarem? E aí, cara? E aí, E cara? aí? E aí? Esse cash burn aí não vai ser suficiente, né? Não É, dá conta. não Não dá dá conta. conta porque é através da liderança que você encontra performance. É através É. da liderança que você encontra os espaços para você entregar melhor. Se não, você está ali, né, com o mínimo da eficiência que você tem. Eu vou até anotar isso aqui, ó. É através da liderança que a gente encontra performance. É perfeito, cara. Perfeito. É isso, Paulo. É isso. Mas eu entendo a sua fala sobre o retorno sobre investimento, né? Ou sobre como a gente pode buscar medir, né, o retorno, não só financeiro, mas um retorno mais prático, porque o investimento em pessoas, e especialmente o investimento em liderança, talvez a gente não vai conseguir fazer uma pulse na próxima semana, né? Precisa de um ciclo aí. Além de sensibilização, precisa de ferramenta, e além de ferramenta, precisa de um onboarding bem feitinho, né? Então a gente falava sobre o ciclo de vida do colaborador, ele precisa começar bem também, né? Para a gente entregar as ferramentas bem redondinhas para eles. Então, o programa de desenvolvimento de liderança que a gente gosta de vender bem aqui, ele é um programa que deveria fazer parte de uma engrenagem do ELTV do colaborador durante toda a jornada, né? Não tem mais bala de prata, né, Paulo? Não tem mais uma aula de 8 horas presencial que resolve a vida de nenhum negócio. Não, não. É conceito e é trabalho duro. E o conceito de liderança, ele precisa ser trabalhado de forma intensa, né? É. E, de novo, quando a gente começa a perceber o valor disso. Não é à toa que, quando a gente fala de Falcone, voltando lá para o começo da conversa, né? É. O Falcone está tão atrelado ao nome da Ambev, e a Ambev está tão atrelada ao conceito de performance gerencial.
A Ambev só é o que é hoje, eu fui parte da Ambev, tenho muito orgulho disso, pelo modelo de liderança que eles têm, que é, eu acho que é a estrela guia de todo mundo que... Estrela guia assim, né? Eu não estou falando para todo mundo copiar a Ambev, mas o que eles Vamos conseguem norte. conquistar com a liderança deles é algo absurdo. E também é um modelo de negócio que soube evoluir ao longo do tempo, né? Porque também não é aquele modelo de negócio que a gente descobriu lá no início dos anos 2000, né? É um modelo também que evoluiu. É um modelo de performance moderno, né? Não um modelo de performance como a gente tinha lá atrás sobre o MBO lá, o Gestão por Objetivos. Muito bom, Paulão. E falando de Falcone, acho que para fechar aqui, eu lembrei de eu acho que está no GRD, que é um livro dele chamado Gestão da Rotina Diária, que ele fala que existem 4 motivos para a gente não conseguir entregar um plano de ação, né? Que veio desdobrado daquela estratégia que a gente fez referência na execução. E alguns deles são técnicos e outros não, né? Então ele fala assim, ó, o primeiro motivo que a gente não executa, não entrega a meta, é porque a gente não sabe fazer meta. A gente não sabe desenhar meta e a gente não sabe desenhar como. Então tá errado desde o início, não é que você não vai entregar porque você não executou, é porque não ia entregar nunca, né? Mesmo mudando como. Então é mais a parte de conhecimento do negócio, de saber desdobrar meta, de saber construir metas e táticas ali para ver como que a gente vai chegar lá. Mas tem um que me chama muita atenção, que assim, tem gente que não cumpre o plano de ação simplesmente porque não fez o que estava escrito na porcaria do plano de ação. Então você não vai entregar a meta não porque ela era ruim, ela era até bem redondinha ali, bem feitinha, bem desdobrada. Mas aquele ponto que você disse, o papel da liderança é garantir não só desenvolvimento humano, mas também o cumprimento dos prazos e dos processos e dos negócios que a gente combinou. Então, um dos 4 itens lá que a gente não entrega as metas é que a gente não cumpre o que foi combinado. Então, tem que ter follow-up, tem que ter agenda de liderança constante. Eu costumo brincar aqui que não existe líder sem agenda de liderança. E, Matarazzo, a gente costuma colocar o líder no papel só do cara inspiracional, da pessoa que, putz, divide o mérito com a equipe, né? Esse papel meio idealizado. O gestor que não puxa a orelha, o gestor que não dá um feedback duro, o gestor que não aponta o erro, óbvio, com classe, com todo jeito, com toda a Com técnica, respeito. com todo respeito ao outro, mas o gestor que não executa esse papel mais amargo, ele não está sendo gestor, ele não está dando a chance para o seu colaborador se desenvolver. Eu costumo dizer que os meus maiores passos de crescimento vieram depois das maiores cagadas que eu fiz na vida. Não precisam ser cagadas muito grandes para a gente esperar crescimentos tão grandes, mas o erro, o que eu estou falando aqui, é muito do papel do gestor de enxergar o erro e tratá-lo como ele deve ser tratado, não como uma desculpa punitiva, mas como um elemento para a gente pensar no que deu errado e imaginar como poderia ser feito para dar certo. Então a gente precisa entender que liderar também não é ser bacana, liderar não é ser aquele cara que todo mundo quer convidar para o shopping na sexta-feira. Ser líder é aquele cara que executa, inclusive a correção de rota. A gente não acredita aqui no papel do líder romanceado, né? Inspirar, engajar, mobilizar e fazer as pessoas chegarem onde elas nunca imaginaram chegar sozinhas. Ah, legal. Vírgula. Vamos voltar ao Falcone? Liderar é bater metas, cara. Né? Bater meta. Não existe Com o líder seu sem meta, time, né? Porque assim, ó, consistentemente. isso, como que é? Então, liderar é bater metas com o Metas time, consistentemente, consistentemente fazendo vírgula, certo. aspas, caixa alta. Please, fazendo certo. Senão não adianta nada, né? Cara, outro dia alguém me falou assim: Nossa, mas eu tenho que entregar esse resultado, essa é a minha meta, tá difícil, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo. Falei, peraí, volta. Entregar a meta não é o plus a mais extra. Entregar a meta é o básico, é o arroz com feijão. Entregar a meta não é o que vai te diferenciar, é o que vai garantir que você vai ter a sua posição no próximo ciclo. E eu não sei se o ciclo é semestral, anual, mensal, bimeanual, sei lá. Então, o papel da liderança é entregar metas consistentemente, junto com o time fazendo certo, e a gente bebe na mesma fonte, né, Paulo? Eu acho que tem um aspecto disso de meta, né? Meta também na fonte que a gente bebeu
sempre é aquilo, é um objetivo gerencial atrelado a um valor e atrelado a uma data. E a gente costuma achar que é apenas algo como eu preciso vender tantas latinhas de cerveja, eu preciso vender tantos computadores. Isso, óbvio, é muito fácil de se entender nas áreas de venda, mas e como é que se estabelece meta para o RH, por exemplo? É. E o que as metas do RH escondem por trás? Por exemplo, meta de turnover. Certeza, boa parte do pessoal que está assistindo aí o seu podcast, Matarazzo, tem uma meta de turnover. Boa parte. É. Como é que se controla? Qual a tua atuação sobre o turnover? O que você pode fazer? Você amarra o cara para o cara não pedir desligamento? Não. Enquanto RH, a gente não faz nada praticamente em termos de O- gestão do dia a dia. Diretamente, não. É. Os funcionários que pedem desligamento não são os funcionários do RH. Até pode ser, mas no geral são das outras áreas. Como eu vou lá? Então a gente atua de forma indireta, É. né? A gente forma liderança, a gente cria, através da liderança, um bom ambiente de trabalho, a gente cria uma tabela salarial, Isso. né, e etc., Políticas competitivas. que façam sentido, a gente tem um posicionamento competitivo no mercado, mas no turnover eu não atuo. O cara lá foi lá pedir o desligamento, o que eu posso fazer? É. Eu posso talvez Leilão. reter e Pode fazer etc., leilão. mas é isso. Não faço Mas leilão. então a gente percebe que a meta, ela mais importante que a meta, talvez seja o plano de ação que a gente executa para chegar na meta, né? A meta é o É. sininho de que a gente chegou, mas o que É. transforma a companhia é a execução do plano de ação. É. Eu não me lembro na palestra de quem era que estava falando. Não me lembro agora a palestrante, mas eu estava num evento da Endeavor e ela contava uma história de que em algum momento as empresas de tecnologia começaram a comprar piscina de bolinha, escorregador, né? Colocar tudo colorido, bexiguinha, máquina de fliperama. E ela olhava aquilo ali e tinha uma máquina de chopp. Cara, isso ficou na memória, assim. Não sei se eu já te contei essa Super história. comum. Só Matarazzo, que você tinha vai um aqui. cadeado, só que tinha um cadeado gigante e dizendo assim, ó, só depois das 19. Só que o expediente acaba às 5h30. Então, qual era a mensagem? Tipo assim, pode beber, somos uma startup tecnológica, felicidade, fintech, que era um banco, lembra? Não lembro quem era que era palestrante. Mas se você quiser fazer hora extra e ficar além do seu horário, aí sim eu te dou um choppzinho lá. É como que tentar trazer atributos e artefatos de culturas que a gente diz se enamorar, se apaixonar ou até se inspirar, mas traz só o artefato, né? Não traz a política por trás, não traz os valores por trás. Eu vou te recomendar conversar com uma pessoa, o Fernando de Vincenzo. Fernando Vincenzo. Ele escreveu um artigo recentemente falando sobre a cultura do espetáculo, o quanto cada vez menos é necessário ser para as pessoas te pagarem por parecer. E eu acho a questão da piscina de bolinha, do fliperama, do chopp e etc., eu acho que vai muito nesse sentido. É super legal, é super divertido, etc., mas trabalhar nessa empresa parece com esse playground que ela te vende. Eu prefiro muito mais trabalhar numa empresa espartana, mais espartana, que o chopp você vai ter que ir no boteco para tomar, que não tem piscina de bolinha e etc., mas que ela investe na carreira do colaborador, que esse dinheiro que ela gastaria na piscina de bolinha no chopp, ela gaste num treinamento. Então, eu acho que tem muito dessa alegoria de startups, né, de querer parecer o mundo da Google, para É. parecer mais bem-sucedida do que realmente elas são. Porque no final das contas, você pega esse exemplo, legal, gastou com uma chopeira, colocou um cadeado e deve ser ruim pra caramba trabalhar nessa empresa, porque ela parte de um pressuposto de controle que, cara, não Total. funciona muito bem. Então parece legal, mas vai lá para dentro para você ver. Não é muito mais legal você trabalhar numa empresa um pouco mais espartana, que não tem o chopinho, mas que acaba sendo mais leal aos seus valores? Eu compro essa ideia. Eu compro essa ideia. Vamos ficar. Bom, me deu sede agora, hein? Mas estamos no meio Vontade do de uma expediente ainda. cervejinha, né? Tá quente em São Paulo Não, hoje. não sextou ainda, não sextou. Aqui no interior está mais um pouquinho. Ó, 28 graus, tá calor aqui, amigo, vou te falar. Gente, tivemos aqui o Paulo. Paulo, cara, de verdade, assim, eu não tenho palavras para agradecer a sua disponibilidade,
Eu nem imagino como é que está a sua agenda, cara, em posição double aí, né, ocupando as duas cadeiras. E o ano que vem, depois da fusão ou durante o M&A, vai ser bem pauleira aí também, nosso desdobramento que você vai ter que fazer com a companhia inteira. Desejo muita, não sorte, mas desejo muito êxito aí nessa sua trajetória e muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Bacana. Matarazzo, eu que agradeço. É sempre muito bacana bater um papo contigo e ser aí apresentado para a sua audiência. Obrigado mesmo. Que legal. E eu estou sempre à disposição, hein? Vamos fazer aqueles papos lá que a gente fazia lá nos quartos do seu negócio aí. Fico muito feliz. Boa. Gente, Fechou? muito obrigado. Fechou, vamos fechado. Deixa eu dar um alô aqui. Gente, muito obrigado pela sua presença até esse momento aqui, até o finalzinho do nosso encontro aqui com o Paulo. Além de agradecer a presença do Paulo, eu queria agradecer a presença de você que está aí desse lado também. Muito, muito obrigado por ter ouvido a gente aqui até o final. Não sei se você está aqui no canal no YouTube ou está vendo no Spotify. O Spotify já tem o videozinho, então é legal também que você consegue ver aí o caras e bocas, né? Aqui da gravação. Obrigado pela sua presença e aquele rito final, né? Curta, compartilhe, se inscreva no canal, mande para quem você acha que essa mensagem pode contribuir, pode inspirar um pouquinho aqui também com essa aula que o Paulo deu aqui para a gente hoje. Ficamos por aqui, pessoal. Até a próxima. Um abraço.